Neste vídeo vamos resolver a questão 37 do exame de avaliação profissional da Ordem dos Contabilistas Certificados de 18 de fevereiro de 2017. Este exercício é sobre a análise custo-volume-resultado e o enunciado é o seguinte. A empresa Gama segue o sistema de custeio variável e fabrica o produto A ao custo unitário de 3,6 euros por unidade e vende-o no mercado ao preço de venda unitário de 8,7 euros por unidade, mas suportando gastos de distribuição variáveis de 0,83 euros por unidade. No período N, a empresa Gama suportou gastos fixos de produção e não fabris no montante de 128.518 euros e de 120.940 euros, respectivamente. Para que a empresa tenha um resultado correspondente a 10% das vendas, a empresa terá que produzir e vender. Depois temos aqui as 4 opções. Em primeiro lugar, vamos colocar os dados do enunciado. Temos o custeio variável nesta empresa, o que significa que a empresa fabrica de acordo com este sistema, utiliza este sistema na forma como determina os custos dos produtos, o que significa que o nosso custo unitário variável de produção é precisamente os 3,60 euros. Vamos começar por aí. Então o nosso custo unitário variável de produção será de 3,60 euros por unidade. Temos também informação do preço de venda, precisamente 8,70 euros. Vamos colocar aqui. €8,70 por unidade também. E depois temos informação relativamente aos gastos de distribuição variáveis. Neste caso é o custo unitário variável, mas de distribuição, no valor de 83 cêntimos por unidade, 0,83 euros. Relativamente aos gastos fixos, temos gastos fixos de produção, no valor de 128.518 e depois gastos fixos não fabris, no valor de 120.940. Vamos colocar aqui também na nossa resolução. Gastos fixos de produção, no valor de 128.518 euros. E gastos fixos de não fabris, neste caso, não fabris, no valor de 120.940 euros. A nossa questão é saber qual é o número de unidades que teremos que vender para obter um resultado de 10% das vendas. Vamos colocar a equação que permita resolver esta questão. O preço de venda vezes a quantidade será as nossas vendas, o que significa que se eu colocar 0,1, que é 10% da quantidade, vezes o preço de venda, 8,7 euros, tenho o meu resultado. Esta é a informação do meu resultado. Então o resultado será igual às vendas, que são precisamente a quantidade vezes 8,7 e deduzindo aqui às vendas os custos, quer fixos, quer variáveis. Vamos começar pelos custos variáveis, e os custos variáveis que são de produção, neste caso, logo o primeiro, e depois o custo variável de distribuição. Vamos colocar aqui, então, menos. Podemos colocar multiplicando os 3,60 mais 0,83, sendo que isto no total são os nossos custos variáveis. Eu juntei aqui o custo variável
de produção e o custo variável de distribuição. Okay? Por isso coloquei todos juntos. E depois tenho que subtrair também os custos fixos, que estão identificados, os de produção de 128.518 e os não fabris de 120.940. Vamos então deduzir também esses mesmos valores. 128.518 e 120.940. Temos a nossa equação terminada. Estes são os custos fixos de produção. Estes são os custos fixos não fabris. Relativamente à equação, está aqui, agora precisamos apenas de a resolver. Resolvendo a equação, vamos obter 3,4, que é igual a 249.458, o que significa que a nossa quantidade, vou colocar aqui em cima, a nossa quantidade vai ser 73.370 unidades. Ora, esta quantidade é precisamente aquela que está na linha D, o que significa que a linha D é a resposta correta.